Então vamos, amigos, elevarmos os nossos pensamentos para que possamos entrar em contato com a espiritualidade aqui presente. Vamos esquecer os problemas, deixar as preocupações de lado, para que possamos aproveitar a oportunidade do estudo, deste encontro abençoado. Senhor Jesus, querido benfeitor maior das nossas vidas, nós agradecemos, Mestre, esta bênção, esta oportunidade que temos de nos reunirmos junto à espiritualidade, aos nossos benfeitores, de nos reunirmos entre amigos para o estudo, para o aprendizado do Teu Evangelho, para aprendermos junto da doutrina espírita, a compreendermos e a interpretarmos as Tuas palavras, Senhor. Te pedimos, Mestre, que nos ajude, que nos auxilie, que coloquemos em prática tudo o que temos aprendido, para que transformemos as nossas vidas, para que possamos caminhar seguindo na direção do Teu amor e da Tua luz. Pedimos, Senhor, que nos abençoe nesta noite, que os benfeitores possam nos intuir, possam visitar cada um dos lares aqui presentes, envolvendo a cada um de nós. Te agradecemos, Mestre, pela oportunidade bendita de conhecermos o Teu Evangelho e a doutrina espírita. Fica conosco, Senhor, nos abençoe e que os estudos desta noite sejam amparados pelos benfeitores de cada um de nós, que possamos nos sentir envolvidos em paz e em luz. Fiquem conosco hoje e sempre. Que assim seja. Bom, eu vou colocar então o texto. Todo mundo aqui gostaria de conhecer o futuro? Não, você comentou. Então, hoje vamos estudar sobre o conhecimento do futuro. Estão todos ouvindo bem? A Vânia poderia ler, Vânia, por favor? Estão ouvindo? Sim. Sim. Conhecimento do futuro. Pode o futuro ser revelado ao homem? Em princípio, o futuro lhe é oculto e só em casos raros e excepcionais permite Deus que seja revelado. Com que fim o futuro se conserva oculto ao homem? Se o homem conhecesse o futuro, negligenciaria do presente e não obraria com a liberdade com que o faz, porque o dominaria a ideia de que, se uma coisa tem que acontecer, inútil será ocupar-se com ela, ou então procuraria obstar a que acontecesse. Não quis Deus que assim fosse, a fim de que cada um concorra para a realização das coisas, até daquelas a que desejaria opor-se. Assim é que tu mesmo preparas muitas vezes os acontecimentos que hão de sobrevir no curso da tua existência. Mas, se convém que o futuro permaneça oculto, por que Deus permite que seja revelado algumas vezes? Permite-o quando o conhecimento prévio do futuro facilite a execução de uma coisa, em vez de a estorvar, obrigando o homem a agir diversamente do modo por que agiria, se lhe não fosse feita a revelação. Não raro também é uma prova. A perspectiva de um acontecimento
pode sugerir pensamentos mais ou menos bons. Se um homem vem a saber, por exemplo, que vai receber uma herança com que não conta, pode dar-se que a revelação desse fato desperte nele o sentimento da cobiça, pela perspectiva de se lhe tornarem possíveis maiores gozos terrenos, pela ânsia de possuir mais depressa a herança, desejando talvez para que tal se dê a morte daquele de quem herdará. Ou então, essa perspectiva lhe inspirará bons sentimentos e pensamentos generosos. Se a predição não se cumpre, aí está outra prova, consistente na maneira por que suportará a decepção. Nem por isso, entretanto, lhe caberá menos o mérito ou o demérito dos pensamentos bons ou maus, que a crença na ocorrência daquele fato lhe fez nascer no íntimo. Pois que Deus tudo sabe, não ignora se um homem sucumbirá ou não em determinada prova. Assim sendo, qual a necessidade dessa prova, uma vez que nada acrescentará ao que Deus já sabe a respeito desse homem? Isso equivale a perguntar por que não criou Deus o homem perfeito e acabado? Por que passa o homem pela infância antes de chegar à condição de adulto? A prova não tem por fim dar a Deus esclarecimentos sobre o homem, pois que Deus sabe perfeitamente o que ele vale, mas dar ao homem toda a responsabilidade de sua ação, uma vez que tem a liberdade de fazer ou não fazer. Dotado da faculdade de escolher entre o bem e o mal, a prova tem por efeito pô-lo em luta com as tentações do mal e conferir-lhe todo o mérito da resistência. Ora, conquanto saiba de antemão se ele se sairá bem ou não, Deus não o pode, em sua justiça, punir nem recompensar por um ato ainda não praticado. Assim sucede entre os homens. Por muito capaz que seja um estudante, por grande que seja a certeza que se tenha de que alcançará bom êxito, ninguém lhe confere grau algum sem exame, isto é, sem prova. Do mesmo modo, o juiz não condena um acusado, senão com fundamento num ato consumado, e não na previsão de que ele possa ou deva consumar esse ato. Quanto mais se reflete nas consequências que teria para o homem o conhecimento do futuro, melhor se vê quanto foi sábia a providência em lhe ocultar. A certeza de um acontecimento venturoso o lançaria na inação. A de um acontecimento infeliz o encheria de desânimo. Em ambos os casos, suas forças ficariam paralisadas. Daí o não lhe ser mostrado o futuro, senão como meta que ele cumpre atingir por seus esforços, mas ignorando os trâmites por que terá de passar para alcançá-la. O conhecimento de todos os incidentes da jornada lhe tolheria a iniciativa e o uso do livre-arbítrio. Ele se deixaria resvalar pelo declive fatal dos acontecimentos, sem exercer suas faculdades. Quando o feliz êxito de uma coisa está assegurado, ninguém mais com ela se preocupa. Allan Kardec, O Livro dos Espíritos. Obrigada, Vânia. Muito bom, muito obrigado. Pois é, como a Giovana disse, quem quer conhecer o futuro, né? Acho que não, né, Neuci? Conhecer o futuro é perigoso. Mas... Oi? Careca. Pode falar. Né? Vai que no futuro eu vou estar careca. Ah, bom, aí. Tem isso, né? Então, conhecer o futuro é, na verdade, uma preocupação muito antiga nossa, né? A gente sempre tem esse desejo do controle das coisas, né?
que é que vai acontecer comigo, o que é que vai acontecer com a minha família, vou conseguir tal coisa, não vou, né? A gente sempre tem essa perspectiva de ter um certo controle, né? É só aparecer um vidente na nossa frente, já faz fila, né? Todo mundo começa a fazer fila para procurar a pessoa que pode, né, descortinar para a gente o futuro. E, bom, pelo que o texto do Livro dos Espíritos nos diz, né, numa certa medida é possível revelar o futuro, né? Deus pode autorizar, às vezes, que isso seja feito. Mas, com certeza, né, sendo uma autorização divina, isso não vem para satisfazer a nossa curiosidade, isso vem para satisfazer os planos divinos, né? Então, eu colocaria, eu acho que essa imagem ela ajuda bastante o entendimento do que está nesse texto. Muito do que a gente considera como revelação do futuro na verdade, um simples cálculo matemático. Por exemplo, uma criança que está na 4ª série, né, e ela não sabe que existe a 5ª série, e aí você diz para ela, olha, o ano que vem, se você fizer tudo direitinho esse ano, você vai para a 5ª série. O que é isso, pai, a 5ª série? É isso, isso e isso. Você vai aprender tal, tal e tal coisa. Jura? Como é que você sabe disso? Você sabe disso porque você já passou por lá, né? Porque você tem mais informação do que ele. Então, nós achamos que muitas vezes a revelação do futuro é como se fosse nos dizer que algo está escrito. Mas não é isso, né? Porque se algo tivesse escrito, nós não teríamos liberdade para mudar o futuro, nem para agir, nem para fazer diferente do que nós estamos fazendo, nem para mudar o curso das coisas. No entanto, quando você encontra uma criança, você pode contar para ela o futuro. Você vai passar por tal coisa, vai acontecer tal coisa, né? Um dia você vai começar a perceber isso, você vai começar a sentir aquilo, e aquilo que nós estamos falando para ela naquele momento, muitas vezes não tem sentido nenhum, porque não está no horizonte de perspectiva dela, né? Não quer dizer nada aquilo para ela. Então, muito do que a gente chama prever o futuro na verdade, simplesmente espíritos que têm um conhecimento muito maior, que já viveram muito mais do que nós, que já deixaram o primário, que, né, espiritualmente nós estamos no primário. E que vem nos dizer, olha, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, tome cuidado com tal coisa, né? Então, a gente tem a impressão de que está, né, tirando o véu do futuro. E não é. Na verdade, são espíritos que têm experiência, simplesmente, né? Então, se a gente se colocar na situação de uma criança espiritual e olhar para esses professores que muitas vezes vêm, né, espiritualmente nos dizer, fica fácil entender, porque eles estão simplesmente se baseando nos elementos que eles já viveram, que eles sabem que nós vamos passar. Então, não é assim tão complicado o entendimento da previsão do futuro, né? Simplesmente 2 mais 2 em muitos casos, né? Não estou dizendo que são todos os casos assim, mas em muitos casos é só isso, né? Você simplesmente já viveu, já passou por lá, e você pode prever para o outro que ele vai passar por lá também, né? Agora, isso não elimina o livre-arbítrio, aí a gente tem uma outra discussão que a gente tem que fazer também, né? Então, abrimos a palavra. E temos o livre-arbítrio, porque hoje a gente está agindo, nós estamos construindo o nosso futuro com as nossas ações hoje, né? Com a nossa liberdade, se a gente está fazendo algo hoje que não nós estamos já, dá para prever o futuro, né? Dependendo do que a gente está fazendo hoje. Se hoje eu estou comendo muito, amanhã eu vou passar mal, né? Então, tudo que a gente faz hoje, a gente colhe amanhã. E é assim também no caso nas ações, né? Quando a gente age, quando a gente briga, amanhã a gente vai ter um problema para resolver.
Então, acho que o futuro é a construção do hoje, né? Se a gente, dependendo da semente que nós estamos lançando hoje, a gente vai colher amanhã os frutos. Então, acho que a gente não tem muito que se preocupar com o futuro, né? Porque o futuro, essas coisas mais importantes, Deus já sabe, e se a gente tem que passar, a gente vai passar, porque Deus já sabe o que nós precisamos passar. Mas nas pequenas coisas, a gente tem que viver bem o hoje e fazer o melhor hoje para que a gente colha bons frutos amanhã, né? A Débora tinha levantado a mão. Não, na verdade você respondeu. Eu sempre me questionei, né, que nesse plano reencarnatório teria algumas coisas já pré-definidas para a gente na nossa vida. Talvez o momento do desencarne, ou situações que a gente possa passar, que são a perda de um filho, ou uma doença, alguma coisa que eu imaginava que já estava previsto para nós nessa vida. Então, por isso que às vezes vocês falam, né, como um vidente, de repente, que fale, já aconteceu, né, de um vidente falar, olha, aconteceu com uma conhecida minha que a vidente falou que o filho dela ia ter um problema com um acidente de carro, e realmente aconteceu, acidente de carro não, ia ter um problema dentro do carro, e realmente ele desencarnou num assalto com o carro dele. Então, assim, eu me pergunto, essa vidente seria, que aí não é mais o 2 mais 2, né, seria alguma coisa que chegou de uma forma... Eu entendi, Débora, esse caso, ele é assim, aí a gente entra numa outra esfera, né? Por isso que eu disse, né, eu frisei bem, não é tudo isso, né, são todos os casos que são o 2 mais 2, né? Porque o 2 mais 2 aí implica que no planejamento reencarnatório a gente pode ter feito certas escolhas. E esse planejamento reencarnatório, um sensitivo, honesto, correto, que é capaz de realmente perceber as coisas, muitas vezes ele pode ler, né? No psiquismo da pessoa, digamos, na sua aura, né? Não é o termo talvez mais correto, mas seria no seu perispírito, digamos. Ela pode ler a informação. Então, por exemplo, Débora, o Chico Xavier, chegou um momento que ele pediu a Emmanuel que tirasse dele a capacidade de ver o futuro. Porque ele sabia do que iam desencarnar os seus amigos. Então, ele sofria muito com isso, porque ele não podia fazer nada, né? Ele não tinha direito de interferir no plano reencarnatório da pessoa. Mas ele era alguém que era capaz de ler, né, o mapa reencarnatório da pessoa. E simplesmente porque isso está escrito no nosso psiquismo. Então, decisões importantes como o casamento, os filhos que nós vamos ter, as doenças que podem fazer parte da nossa trajetória, muito disso está pré-planejado. Não quer dizer que tudo isto vá se realizar do jeito que está pré-planejado, porque nós temos sempre o livre-arbítrio. Então, uma pessoa pode alterar a rota dela para melhor ou para pior. Então, você está previsto de ter uma doença qualquer a partir dos 35 anos. E você é uma pessoa dedicada, estudiosa, uma pessoa que está procurando se reformar intimamente, que está tentando ser útil para a humanidade, que se implica em coisas boas. Às vezes o plano espiritual vai dizer, olha, essa pessoa nos é mais útil sem a doença do que com a doença, porque a doença só vai servir a ela mesma, né? Vai ajudá-la a pagar seus débitos do passado, a se harmonizar com a lei divina, mas ela está sendo útil aos outros. A doença pode tirá-la do jogo. Então, a vida é sábia, Deus é sábio, não tem nada escrito na pedra, né, como eles dizem, na rocha, no cimento, como a gente diz no Brasil, né? As coisas são mutáveis, são modificáveis, são alteráveis, segundo as nossas ações.
Então, o curso da vida, ele está mais ou menos predeterminado. Inclusive, um espírito como o Chico ou outro qualquer, ele pode ler no nosso psiquismo as nossas forças, as nossas fraquezas, e ele pode prever. Ele fala, olha, a tendência aqui, 80%, 90%, que diante de tal situação ele vai fazer tal coisa, mas tem sempre, né, uma incerteza associada à vida. Porque senão não teria livre-arbítrio. Então, a gente sempre, eu acho que é isso que Deus espera de nós, né? Que a gente possa surpreendê-lo em algum momento do caminho, né? Falando, olha, está tudo escrito que eu vou dar essa cabeçada, mas eu não vou dar. Eu vou fazer diferente, né? Está tudo escrito que eu vou fazer esse erro, mas não vou fazer. Então, porque senão não tem. Diante das situações, nós estamos sempre decidindo. E a gente tem é simples. Coloca sempre o exemplo da criança. Eu sou professor, ou vocês, né, nós somos pais. E aí você fala para o seu filho, tira o chinelo do caminho. Você pode prever que ele vai tirar, né? Óbvio, eu estou falando da circunstância, né? Ele pode ser um teimoso, dizer que não, mas vamos dizer, eu não estou falando dele decidir ou não, eu estou falando dele fazer aquilo que você pediu, porque é possível de ser feito. Então, você pode prever que aquilo que você pediu, ele vai fazer. Agora você fala, faça o almoço hoje, ele tem 7 anos. Você sabe que ele vai falhar. Por que você vai pedir isso? Então, a vida, ela vai nos pedindo, às vezes, um pouco mais do que a gente é capaz, porque senão a gente não cresce, senão a gente não aprende. Mas ela não pede muito mais, porque Deus sabe que nós estamos no jardim do primário, por exemplo. Ele vai pedir aquilo que é capaz do primário, mas ele tem que pedir um pouco a mais. E, às vezes, o fracasso faz parte, porque aí o fracasso faz com que a gente diga, ok, eu preciso me mexer, né? Eu preciso trabalhar mais. Porque o que determina, né? O que a Giovana falou, o que a gente vai fazer, o que a gente vai, né? O esforço que a gente coloca nas coisas, isso pode determinar o nosso futuro. Pode levá-lo para um lado, pode levá-lo para o outro. Então, voltando à questão da Débora, né? Tem, sim, muita coisa que a gente já decidiu, Débora, e muitas vezes, inconscientemente, a gente sente. Né? Às vezes a gente fala, né, eu sinto um certo receio com tal coisa, eu sinto uma certa preocupação com tal situação, mas não quer dizer que está escrito, não quer dizer que vai acontecer daquele jeito. Né? Nós podemos, a gente planeja com base no ângulo de vista que a gente tem no plano espiritual, com a ajuda dos nossos benfeitores. Mas, de repente, aqui, a gente entra num processo de autoconsciência que a gente diz, não, eu preciso sacudir minha vida, mudar minha vida, trabalhar, fazer mais, melhorar, estudar, ser uma pessoa mais implicada. E isso começa a mudar o jogo. Então, há coisas, sim, que, bom, a gente sabia que, né, tinha que passar, previu que ia passar, faz parte do exame que ele falou no texto, né? Você não vai ser promovido se não passar por aquele exame. Estou me estendendo, mas é uma questão, por exemplo, aqueles casos, né, de médium, de espíritos que vão ao Chico Xavier e que desencarnaram no incêndio do Joelma, no incêndio daquele circo em Niterói, e que eles dizem, nós tínhamos que passar por isso, nós queríamos passar por isso. Precisava ser assim? Não precisava ser assim. Né? Uma pessoa que fez muitos crimes no passado pode nascer médium, pode nascer médico, né? Pode nascer uma pessoa com recursos para ajudar muita gente, e você pode, né, ter sucesso ou não. Agora, muitas vezes a pessoa diz, eu não quero correr o risco, eu quero pagar a fatura, eu não quero ter a opção de pagar. Então, é uma escolha drástica, mas é uma escolha. Não é uma fatalidade. Oi, Cristina.
deixa eu te perguntar uma coisa. Por exemplo, a Débora falou desse menino que realmente ele foi assaltado e dentro do carro e faleceu. É filho de uma amiga nossa. No caso, você acha que ele não pode ter vindo para cá, não para ele pagar alguma coisa, e sim como instrumento para a família, sei lá, acordar para alguma coisa que ela nunca pensou, sabe? Tipo assim, a pessoa... eu vou falar claramente. A mãe é muito... Que horror. Mas, assim, só enxerga dentro dela. Um pouco egoísta, a pessoa que quer manipular, sempre manipulou os filhos, inclusive a filha que é casada, tem 2 crianças. Enfim, é uma pessoa que sempre olhou para ela e as coisas tinham que ser exatamente do jeito dela, entende? E, de repente, esse menino era um menino brilhante e teve uma morte estúpida. E aí eu às vezes me pergunto, gente, o Rodrigo não veio de repente para passar um tempo aqui e desencarnar de uma maneira tão estúpida para justamente todo mundo em volta dele acordar e falar, gente, o que eu preciso melhorar para merecer uma pessoa como o Rodrigo para estar do meu lado, sabe? Enfim, será que ele não foi um instrumento mesmo para... Ou seja, como Joelma, que você citou, tal, muitas pessoas veio para passar por esse sofrimento, não para ela resgatar, e sim para acordar alguém da família, ou o marido, ou um filho. Será que isso também não pode ser? Tem 2 coisas aí, Cristina. Deus faz o máximo com o mínimo. Ele não viria para resolver o problema de alguém, mas resolvendo o dele, ele pode resolver o de outro, e de muito mais gente. Então, Deus extrai o máximo de todo evento, de modo a fazer o máximo de bem para todo mundo ao mesmo tempo. Então, é muito bonita a vida, é uma coisa maravilhosa o processo no qual nós estamos. Porque esse moço, provavelmente, tem compromisso com essa família, queria ajudar essa mãe, queria ajudar essa família. Ele tinha pouco tempo aqui, porque provavelmente é uma alma que já tinha um certo avanço. Como, por exemplo, nós vemos alguns que vêm para pouco tempo, porque eles estão, na verdade, em preparação para outras etapas reencarnatórias, vieram para acertar certas coisas que eles tinham que acertar, vieram para, às vezes, ajudar a família. Então, eles vieram realmente porque tinham pouco tempo, mas ele tinha também que acertar as contas com a lei. Provavelmente, débitos do passado. E aí, Deus faz o quê? Junta tudo, meu filho. Você vai sensibilizar a tua mãe, que é uma pessoa que é necessitada, você vai ajudar a tua família, eles vão ser obrigados, e você vai acertar as contas que você quer acertar. Então, tem um caso no livro Céu e Inferno, por exemplo, que é um jovem que desencarna, a família fica toda preocupada, achando que é porque fez ele estudar demais, E ele vem, se comunica por um médium e diz, não, eu tinha que viver pouco tempo mesmo, mas vocês são muito materialistas, e vocês precisam acordar. Então, o meu tempo nesse mundo era pequeno, e eu pedi para que ele fosse pequeno, para que eu não muito longo, para que eu não corresse riscos de me perder. Eu já me perdi no passado, eu não queria me perder, e eu estou me preparando para outras reencarnações. Essa foi uma etapa. Porque existe isso também para a gente. Como há crianças que vêm para viver pouco tempo, porque às vezes é um antigo suicida que quer acertar as contas, é alguém que abreviou a vida quando faltava muito pouco para acabar de viver. São muitos, os casos são muito variados, né? Mas o que é bonito é que sempre há amor e justiça. Amor e justiça. Então, há pessoas que foram ao Chico, né? Eu me lembro da dona Yolanda César, eu me lembro da família Muscat, que eram judeus riquíssimos, né? E que não tinham relação nenhuma com o espiritismo, e aí você perde um jovem, né, brilhante, né, estudando engenharia,
medicina, alguém, né, e morreu como? Tomou um remédio para desobstruir o nariz, pingou um remédio para desobstruir o nariz, teve uma crise alérgica instantânea e morreu. Então, você diz, se você não tem espiritismo, ou não tem um Chico Xavier abençoado numa hora dessa, o que é que você faz? A família entra em desespero, entra em crise, como aliás foi o caso, mas aí você vai ao Chico e de repente teu filho começa a te mandar cartas, escrever palavras em hebraico que, né, você não, o médium não conhece, e a falar da intimidade da família. Lógico que infelizmente não é todo mundo que pode encontrar um Chico Xavier, mas o que essa mulher fez? Ela criou uma enorme obra de assistência social, né, em São Paulo, para socorrer crianças, jovens, pessoas, em necessidade. Então, é isso, né? A dor, a imensa dor que ela sentiu, foi transformada em amor. Então, esse é a mensagem da doutrina, né? Então, nós não sabemos o que vai nos acontecer. Agora, é aquela história da influência, né? Qual é o teu, até onde o teu braço alcança? Já pararam para pensar até onde a gente tem realmente influência nas coisas? Você fala para um filho, faz tal coisa, mas saiu da tua vista, acabou. Você quer influenciar os destinos do teu país, da tua cidade, da tua casa, até onde vai realmente a tua influência? Vai até você. E talvez um pouquinho, né? A família, os amigos, né? Agora, até onde vai o braço de Deus? Aí é que a gente tem que se perguntar, né? O meu vai até aqui, mas até onde vai o de Deus? Até onde vai o dos espíritos superiores? Então, é aí que a gente tem que confiar, né? Que nós não estamos num jogo de loteria que pode sair, não importa qual número. O nosso número nunca sai errado, por mais doloroso e difícil que possa ser, né? Mas o futuro é algo que a gente constrói também. Nós estamos vivendo a vida que construímos. E nós estamos construindo a vida que vamos viver. E isso a gente tem que ter muita consciência. Cada ato, cada escolha, cada palavra, cada pensamento, a vida é uma soma muito complexa. Intenção. Quem pesa intenção? Nenhum de nós vê intenção. Deus pesa a intenção. Deus pesa a intenção. Deus sabe, você agiu querendo fazer o bem. Você foi preso porque a pessoa morreu, você deu um remédio e a pessoa foi parar no hospital e morreu. Você queria ajudar. O mundo pode te prender, pode te condenar, mas Deus sabe que você agiu com boa intenção. Ou sabe que não. Todo mundo te acha o máximo, todo mundo acha que você fez o melhor que podia, mas Deus sabe que você não fez. Então, as leis da vida são precisas, né? A gente não engana. E a hora que a gente tem consciência disso, a gente para de fingir. A gente tem que assumir, fazer, melhorar, né? E parar de falar muito. E a vida cobra, né? Seu Jairo, depois Yuri. É um recado que realmente todos nós temos uma missão. Isso aí é claro. À medida que a vida vai passando, você vai entendendo melhor a sua missão. E a missão ela vem através do conhecimento. Muitas vezes o conhecimento. Eu assisti a sua palestra de quinta-feira, onde você fala sobre o medo. Muitas vezes o medo barra as pessoas. Então, temos que saber administrar o medo que nos acontece. E, à medida que a vida vai passando, você vai entendendo a sua missão, você vai se preparando para outras vidas.
Nós sempre encaro que a gente tem que deixar nessa vida terrena um rastro luminoso. Que as pessoas que conheceram você, você deixou uma mensagem. E a mensagem que você deixa através dos seus atos. Isso aí e mais uma vez eu falo que nós não viemos aqui para viver sozinho. Não tem que ficar em casa quietinho, só vocês dois, não. Você tem que somar com a família. À medida que a gente vai entendendo que buscar os conhecimentos nos lugares certos, a gente tem que valorizar essa busca que a gente tem. É uma busca constante. Uma hora você acerta, outra hora você não acerta, mas essa avaliação é constante. Por isso que é bom ter ao lado uma pessoa que soma. Essa pessoa do seu lado que soma faz a diferença. Então, às vezes, você está pensando de uma maneira assim, conversa, na hora que você coloca para fora, a outra pessoa fala, oh, mas não é por aí não. Aí você soma e aí vai. Então, é nas pequenas coisas do nosso dia a dia que a gente faz a nossa vida. Eu encaro muito, eu sempre converso com a Regina, essa fase de nos preparar para outras vidas. E à medida que você vai se preparando para outras vidas, você vai procurando, opa, não quero chegar lá do jeito que eu vim aqui, não... E aí, o que você fez aqui? O que você deixou no seu rastro de luz? Então, gostei muito da sua palestra de quinta-feira, nessa linha. Não precisa ter medo, não. Vai em frente. O medo se que coloca em você mesmo. Mas se vai em frente, o que é? Conhecimento, tem a sua fé. O espiritismo ajuda bastante, ele é prático, né? Você vê ali esses casos que conta que alguém sabe do futuro, tem essa permissão. Algumas pessoas têm essa permissão de saber o futuro. Agora, tem que saber viver esse futuro. É interessante isso. É interessante que a gente vai aprendendo, vai somando, uma hora você acerta, outra hora você não acerta. Mas o importante é que você tem que ter motivação para acertar. Acho que essa é... O conhecimento vem aí. Na hora que você aprende novos conhecimentos, que você convive com pessoas de boa energia, né? Aquelas pessoas que não têm aquela energia que você está procurando, se afastam, não precisa ficar em embate. Hoje, no Brasil, existe uma polarização muito grande política. Não me afeta, porque não sou a favor de nenhum nem do outro. Eu sou Jairo, eu sou minha família. Esse pessoal não vai mudar a minha vida por causa de um... Você tem que entender que é assim. Então... nós temos vivido, né? Isso é interessante o senhor lembrar da palestra. Nós temos vivido com medo, né? A gente precisa aprender a viver com fé, com confiança, né? As rédeas da vida, do destino, do mundo, do universo estão em mãos seguras. E Deus deixa que a gente se vire nesse meio todo para aprender, né? A lidar com a vida. Então, é isso, né? É ter um pouco de confiança no Pai, né? A Yuri ia falar alguma coisa, Yuri? Sim, eu gostaria, quando eu era mais jovem, eu buscava muito no futuro, né? O horóscopo, vidente, mas muitas vezes essa curiosidade, nós não estamos preparados para conhecer o futuro, né? Então, eu escutei numa palestra que diz que 75% do nosso tempo nós passamos culpando-nos disso que não fazemos, disso que fazemos mal, que fazemos bem. 20% do tempo nós pensamos no futuro, como que vai passar nas nossas vidas, e somente 5% nós pensamos no hoje. Então, nós perdemos muito tempo pensando no passado, no futuro, mas não no momento de hoje. E como nós precisamos nos concentrar-nos neste momento, como fazer as coisas bem para nosso futuro, né? Como nós podemos criar nosso dia a dia fazendo bem.
Também escutei em outra palestra que diz, você quer conhecer o futuro é que você vai ser a sua passagem. O único futuro que existe é que nós vamos a fazer a nossa passagem. É a morte, a né? morte. Então, se você quer conhecer o futuro, você precisa estudar, precisa ler o Evangelho segundo o Espiritismo, precisa estudar o Livro dos Espíritos. Então, eu encontrei muito engraçado essa parte. E também eu escutei que diz, por que nós queremos conhecer o futuro quando não somos capazes de arreglar nossos problemas de hoje, resolver nossos problemas de hoje. Então, nós precisamos mais concentrar-nos no hoje, né? no hoje, mais para preparar nosso futuro também. Isso é muito interessante o que a Yuri está falando, porque me faz... nós tem os antigos padres do deserto, né? Tem um que escreve muito sobre isso, e ele fala que ele percebeu num certo momento que os obsessores jogavam com a noção de tempo dele. Então, tinha momentos em que o passado, ele tinha saudades do passado. O passado era bom, eu me lembro da ternura de uma mãe, eu me lembro da minha casa, o cheiro da comida. E aí, um dia ele percebeu que quando não era o passado, era o futuro. Então, eu vou fazer tal coisa, eu vou ser tal coisa, eu preciso resolver fazer isso. E, num certo momento, ele percebeu que aquilo era uma obsessão, né? Eram os espíritos obsessores querendo desviá-lo simplesmente do hoje, como a Yuri falou. Do agora, o que você precisa fazer, porque enquanto nós estamos ocupados com o passado ou com o futuro, nós não estamos resolvendo hoje. Nós não estamos decidindo o que precisamos decidir, não estamos fazendo o que temos que fazer. A gente está preocupado, ou está perdido na melancolia do passado, ou está ansioso, né, com o futuro, angustiado com o futuro, com medo do futuro. E o hoje é a questão, o que é que você pode fazer, né? O que é que você pode resolver hoje, que telefonemas que você deve dar hoje, a que pessoas você deve chamar hoje, o que é que você tem que fazer hoje que precisa ser feito hoje. Né? Porque é essa a nossa vida, né? O que a Yuri falou é fundamental, né? É hoje, é agora. E os espíritos que têm uma certa evolução, eles percebem isso, né? Eles sabem que é aqui e agora. Se você fizer o que tem que fazer, você constrói as coisas. Né? Então, é muito bonito isso. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque há muita manipulação, às vezes, dos espíritos assim, né? Então, a pessoa está casada e começa... mas e se eu tivesse, né, aquele rapaz que eu encontrei, ou aquela moça que eu encontrei, como seria a minha vida? Né? É sempre nos levar para a insatisfação do presente. O presente não serve, ou é o futuro ou é o passado. É obsessão. E são obsessões perigosíssimas, porque são sutis. Então, esse esquecimento do passado e esse desconhecimento do futuro faz de nós da vida muito mais fácil, né? Muito, como a misericórdia de Deus para nós. Exatamente, porque Ele nos dá a chance, maravilha, né? Como é bom a gente estudar, né? Quantos ângulos vão aparecendo, né? Isso é maravilhoso. Porque é isso mesmo, né, que a Yuri percebeu. É aqui e agora, Deus está dando a chance de, meu filho, esquece, o que foi já foi, você não pode fazer mais nada, está feito. Né, o que vai ser depende do que você está fazendo agora. Então, faça agora, é hoje o teu dia, é esse minuto. Né, e a gente vê como cada minuto é preciosíssimo, né, porque as decisões que a gente toma, em seguida, já estão influenciando o futuro. A gente está mudando o curso da nossa vida o tempo todo. Né? Agora, quando você seguia pelo horizonte do Cristo, do conhecimento evangélico, quando você conduz o teu barco, né, na direção da estrela, né, guia, aí tua vida começa a dar certo. Né? Você tem certeza de que o futuro é bom. O problema é a gente viver, né, desestabanado, como a gente vai vivendo, fazendo cada dia uma coisa que não tem coerência. Né? Oi, Débora. Na
Eu sou um- Tá travando, tá travando. Aqui junto com a Débora. Tá travando. Eu achei muito interessante. Eu não sei se agora vocês podem me ouvir. Sim. Melhorou. Eu achei uma discussão interessante, mas assim, eu acho muito legal essa coisa do agora, realmente, não ficar preso na melancolia do passado, mas na minha cabeça veio também uma questão que eu acho que é importante, que eu falo, talvez, como vocês estavam falando de ângulos, eu acho que é uma coisa muito importante para a nossa constante evolução é também aprender com os erros do passado, talvez. E para mim, eu acho que mais do que olhar para o futuro é você talvez tentar, entender o que aconteceu no passado para se tornar uma pessoa e falar, opa, eu não quero cometer esses erros, pois assim eu consigo me desenvolver de uma forma melhor e, consequentemente, eu vou mobilizar, por exemplo, essa questão do livre-arbítrio para um futuro melhor. Esse é só meu ponto de vista que eu pensei assim, nossa, eu acho que é importante discutir isso também. Eu entendo a questão da imobilidade, da melancolia, mas, ao mesmo tempo, eu acho importante, sempre um aprendizado, historicamente, aprender com os erros, né, as grandes questões. Então, eu falei assim, eu acho que talvez é importante só levar esse ângulo também. Não sei o que vocês acham. Sem dúvida, sem dúvida. É que só a gente tomar o cuidado, né, Marcos, de não ficar preso, de o passado não virar uma fonte de insatisfação. Note que são coisas um pouquinho diferentes, né? Uma é o aprendizado, que tem que vir mesmo do passado, né? Nós não temos outra opção, a gente tem que aprender com a vida. Acho que esse é o passado que a gente lembra, né? Mas mesmo o passado em geral, né? Mas o que eu estou falando é a gente tomar o cuidado de essa melancolia do passado não ser um instrumento para nos desviar do presente. Sim. E a ansiedade com o futuro não ser também uma forma de nos desviar do presente. Agora, você tem toda a razão, né? Se a gente não aprender com o passado, com as nossas experiências, principalmente aquelas que a gente lembra, né? A gente não avança, né? A gente não tem como avançar. Então, a única coisa, Marcos, é a gente tomar cuidado para que realmente seja um aprendizado. Por exemplo, tortura, né? Por causa de remorso. E ficar se martirizando porque, eu cometi um erro, eu fiz, né? Você mudou, aprendeu, corrigiu, está fazendo o melhor para mudar, para corrigir, né? Então, esse é o foco, né? Porque o complexo de culpa, por exemplo, pode ser outra fonte de perturbação espiritual na nossa vida. Acho que tem que ser essa questão de sempre com um olhar positivo e construtivo, certo? Né? Eu acho que você tem toda a razão. É uma linha bem tênue. Exatamente, é uma linha tênue, né? Porque o passado às vezes nos faz sofrer, né? Você fala, poxa vida, né? Fiz isso, como eu fui capaz de fazer uma coisa dessa, né? Então, o passado que a gente lembra, né? Imagina o que a gente não lembra, e é o que a Yuri falou, né? Deus faz a misericórdia de zerar tudo, né? Numa encarnação a gente recomeça, para poder reconstruir, para poder refazer, porque o objetivo é só que a gente aprenda, né? Você conseguiu dessa vez, né? Conseguiu não perder o equilíbrio, conseguiu amar, conseguiu ter paciência, conseguiu ter coragem. Cada um de nós precisa de um aprendizado, né? Agora, se a gente ficar preso no passado, com amargura, com rancor, aquela pessoa que nos fez mal, a vida inteira aquilo nos persegue, isso é um veneno, né? Então, é uma linha tênue entre aprender ou ficar preso. Que o passado seja realmente um aprendizado para a gente, né? Porque senão você tem toda a razão, como é que a gente vai evoluir, né? Os erros a gente não tem como impedir, né? A gente não tem como deixar de errar. A gente é criança, nós estamos em aprendizado, somos espíritos imperfeitos. Não tem como exigir de nós mesmos a perfeição e seguir a vida sem nenhum erro. Mas é isso que é importante, é tirar de cada erro uma lição. E não fazer novamente, né? Cada vez que a gente erra, a gente aprende.
Eu sou professora de matemática. Aluno só aprende errando. E na hora que ele erra, ele entende por que ele fez o erro e vai e tenta de novo. Então, E como é bonito quando uma pessoa, que é um professor, uma pessoa mais velha ou experiente, nos diz isso. Que eu lembro que eu parei de estudar um tempo, aí eu voltei a estudar, né? Eu estava no primeiro colegial, e eu fazia os exercícios, e eu não olhava o de ninguém, e eu fazia, e aí eu às vezes errava, e aí a professora olhou aquilo, ela falou assim, olha, isso é muito bom. Você faz, aí você vê se você conseguiu, se não conseguiu, você apaga, e você aí tenta fazer de novo. Aí eu falei, poxa, né, eu fazia aquilo porque eu queria aprender, mas às vezes dizer para a pessoa, né, olha, você tá sinceramente tentando fazer? Você está sinceramente tentando mudar? Então, não tem problema, né? Se você errar, eu acho que a gente tem que adicionar o amor na nossa vida. Porque quando a gente erra com amor, tudo fica corrigível, tudo é fácil de corrigir. Quando a gente erra por orgulho, por teimosia, por vaidade, aí é terrível, porque a gente erra, sofre e faz os outros sofrerem. Tem coisa pior do que uma pessoa que está errando, às vezes ela sabe que está errando, mas ela não quer admitir que está errando, e ela continua errando. Então ela faz sofrer todo mundo, né, por orgulho. Então, quando a gente adiciona amor na nossa vida, você está sempre tentando fazer o melhor que pode, pelos teus filhos, pela tua esposa, pelo teu esposo, pelas pessoas da família. Você não acerta sempre. Você está fazendo o melhor que você pode, né? Você está vivendo nesse espírito de fazer o melhor que você pode. A hora que aconteceu o erro, você está agindo com amor. Então, você não tem problema nenhum para dizer, olha, desculpa, foi mal, eu não queria ter feito isso, e não saiu como eu estava prevendo. Então, é a pessoa que vai para a cozinha fazer um bolo, né, para a família, e, bom, não tem muita experiência, não saiu muito legal. Então, gente, desculpa, na próxima vai ficar melhor. E o que faz a família se ama? Não, tá tranquilo, vamos lá, né? Faz um chazinho que vai tudo, né? Fica bom. Né? Então, é agir com esse amor, né? Se a gente for adicionando amor e diminuindo orgulho, errar não é um problema, né? Se corrigir não é um problema. E o futuro não é um problema, né? O nosso problema é o hoje, né? Isso que a Yuri falou, e aprender com o passado, né? Como o Marcos nos lembrou. É isso, né? É hoje e não repetir os erros por orgulho. Porque errar, como disse a Giovana, a gente vai errar. Mas o problema é repetir o erro por orgulho. E, gente, o orgulho é um veneno. Eu falo por experiência própria, de ter vivido muito tempo, às vezes, em atitudes orgulhosas, que me fizeram muito mal e fizeram mal às pessoas que eu amo, e de ter visto pessoas que eu conheço que riscaram e estão riscando, né, arriscando de perder a encarnação, que começou muito bem, que começou com um trabalho muito bonito, mas a pessoa é incapaz de dizer, ops, talvez eu tenha feito um erro aqui. Então, isso pode custar muito caro para a gente, né? Então, o que vai ser o futuro? É o que você está escrevendo agora, né? Cada letrinha, cada decisão, cada página que a gente escreve a cada dia está decidindo, como o seu Jairo falou. As próximas vidas estão sendo escritas agora. Então, a gente ter essa consciência é puxar a responsabilidade para a gente, é dizer, eu não quero ser vítima de nada, eu construo o meu futuro dentro da humildade e do bom senso, né? Não é ser aquela pessoa que quer controlar a vida, porque isso é uma ilusão também, né? É orgulho. É dizer, eu faço o meu melhor, eu vou para a escola e eu faço o meu melhor. Quem vai me julgar é o professor, quem vai decidir se eu avanço ou não é o professor, é a vida, são os meus superiores, mas eu tenho certeza que eu estou fazendo o melhor. Então, isso muda as coisas, né?
É muito bonita, né, a visão que a doutrina dá para a gente, da vida, da nossa responsabilidade. Mas a gente, às vezes, quer, né, aquele conforto, né, de diz para mim o que vai acontecer, fala para mim que está escrito, né, e que eu não preciso fazer nada. Né? Sinto muito, né? Quem chegou aqui nesse grupo de estudos, né, não vai escutar isso, porque a gente chegou... Não né? tem mágica, né? Não Não tem tem milagre, mágica. não tem um botãozinho que se aperta e que tudo vai resolver, né? Tem Oi, Débora. responsabilidade. Né? Oi, Débora. Desculpa, gente, tá difícil. A tua internet está Tá cortando. travando. Difícil aqui o celular hoje, por isso que eu tô sem câmera. Eu comentei justamente que eu tô sem câmera também porque tá difícil o celular hoje. Eu vou até dar uma olhada aqui. A gente está falando do futuro e de tentar descobrir o futuro, que é uma coisa, assim, uma perda de tempo se a gente parar para pensar, mas e o conhecer o passado, conhecer o que, por exemplo, eu sou uma pessoa que, se eu pudesse, eu ia adorar saber como foram minhas vidas passadas. Como que seria isso, assim, como é visto isso pelo mundo espiritual? Uma coisa também errada? É uma coisa inútil? Ou traumática, talvez? Porque eu imagino que se eu ver coisa que... Eu morro de medo de ter sido a favor da escravidão, de ter sido, sabe, uma pessoa muito má, eu morro de medo. Mas eu tenho uma curiosidade que ela ultrapassa o meu medo. É uma coisa, Débora, que a gente às vezes precisa se perguntar se vale a pena, né? E você analisando suas tendências, seus gostos, seus medos, você vai tendo uma ideia, né? Do que, e agora não fique preocupada, porque você não é a única que está com problemas com o passado. Né? Aqui não tem nenhum que escapa. Todos nós temos problemas com o nosso passado. E eu, ao contrário de você, pago para não saber. Então, eu não quero saber, não me conte, e se eu chegar no plano espiritual, deixa para depois, porque eu não quero saber. Porque a probabilidade, né, de ter sido um passado complicado é muito grande. Né? Ao mesmo tempo, não deve ter sido só um passado ruim, porque nós nascemos com famílias, com amigos, com a possibilidade de aprender, de estudar, né, de ter pessoas que nos amam, que nos guiam. Então, nós não fomos só ruins, né? Nós temos certamente amigos no plano espiritual que avalizaram a nossa reencarnação, né? Vamos dar uma chance, né? Eu aposto nessa pessoa, eu acho que ela vai conseguir dessa vez. Então, é um processo, né, de crescimento, e nós não fizemos só mal. Né? Agora, às vezes há momentos difíceis, né, na nossa encarnação, há momentos que são nas nossas encarnações passadas, que foram momentos difíceis, em que a gente fez besteiras muito grandes. Mas quem diz que nós também não fizemos coisas muito bonitas? Né? Então, aquele mentor que hoje nos ajuda pode ter sido o escravo da fazenda que você poderia ter mandado para o tronco e não mandou. Né? Que você poderia ter matado com chicotadas e não matou. Então, há amores nas nossas vidas, não só ódio, não só... há momentos em que nós fomos bons, porque nós não somos só maus, né? Nós somos bons, nós somos capazes de amar. O problema é que a gente ainda não aprendeu a fazer isso constantemente. Agora, não tem nada de errado em querer saber, Débora, o passado e... só não deixe isso virar uma obsessão, né? Eu quero saber o passado, e quando aparecer alguém, né, que pode... Cuidado, né? Porque aí a gente pode cair em armadilhas. Se for necessário para você, nas tuas preces você diga, Senhor, me mostre, né, me encaminhe, se isso for bom para mim, se isso for me ajudar a ser uma pessoa melhor. Agora, a curiosidade, né, vazia, aí talvez não seja muito útil, né? Mas se analise, né? Leia os romances históricos do Espiritismo, você vai se identificar com algumas épocas e não com outras. A gente sente, né, as coisas que nos falam ao coração.
E mesmo aquilo que a gente tem medo, Às vezes a gente assiste um filme faz a gente se identificar com uma época, ou às vezes uma música. Quando eu comecei a escutar música italiana, aquilo me tocou profundamente. Então, eu acho que eu já vivi na Itália. Então, mas todo mundo é curioso, Débora. Acho que todo mundo, a gente tem, né? É normal ter a curiosidade, mas tem nada de errado, não. Não pode nos afetar o presente, né? Como a Yuri disse, não podemos ficar 75% preso no passado, né? Ou na angústia do futuro, né? E não viver. Então, eu só queria ler para vocês um trecho, não sei se vocês conhecem Leon Denis, lendo sobre o futuro, né? Eu achei esse texto, achei muito bonito. Então, ele fala do espiritismo, que nos revela a lei moral, ele traça o nosso modo de conduta e tende a aproximar os homens pela fraternidade, solidariedade e comunhão de vistas. Ele indica a todos um alvo mais digno e mais elevado que o perseguido até então. Traz consigo um novo objetivo da prece, uma necessidade de amar, de trabalhar pelo benefício alheio e enobrecer-nos a inteligência e o coração. Aí ele diz assim: e tu, meu irmão, meu amigo, que recebestes estas verdades no teu coração e que lhes conheces o valor, permita-me um derradeiro apelo, uma última exortação. Lembra-te de que a vida é curta. Enquanto ela durar, esforça-te por adquirir o que vieste procurar neste mundo, o verdadeiro aperfeiçoamento. Possa teu ser espiritual daqui sair melhor e mais puro do que entrou. Acautela-te das armadilhas da carne. Reflete que a terra é um campo de batalha, onde a alma é a todo momento assaltada pela matéria e pelos sentidos. Luta corajosamente contra as paixões vis. Luta pelo espírito e pelo coração. Corrige teus defeitos, adoça teu caráter, fortifica tua vontade. Eleva-te pelo pensamento acima das vulgaridades terrestres. Dilata as tuas aspirações sobre o céu luminoso. Lembra-te de que tudo o que for material é efêmero. As gerações passam como as ondas do mar. Os impérios esboroam-se, os próprios mundos perecem, os sóis extinguem-se, tudo foge, tudo muda, tudo se dissipa. Mas há 3 coisas que vêm de Deus e que são imutáveis como Ele. 3 coisas que resplandecem acima da miragem das glórias mundanas. São a sabedoria, a virtude e o amor. Conquista-as por teus esforços e, alcançando-as, elevar-te-ás acima do que é passageiro e transitório, para só gozares o que é eterno. E com esta mensagem, né, de Leon Denis, acho que a gente pode finalizar o nosso estudo. Como vocês viram, é muito rico, né, tudo que nós temos, e 1 horinha é pouco, mas fica o gosto, né, de que a gente possa, né, ir retomando em outros estudos, com outros aspectos. Tá bom? Vamos encerrar, então? Então, vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, divina luz de nosso Pai Celestial, caminho, verdade e vida. Nós agradecemos, Senhor, a misericórdia do Teu amor. Teres mergulhado, Senhor, na escuridão dos nossos corações, para acender a luz do amor de Deus, para nos lembrar que somos filhos do amor de nosso Pai,
que temos uma herança de luz, de grandeza, de amor, que nos aguarda, que somos construtores da nossa vida, do nosso destino, mas que melhor será construir com humildade, com paciência, com generosidade. Ajuda-nos, Senhor, a entender o teu amor, a entender esta luz abençoada que cai sobre nós, a orarmos pelos nossos irmãos que precisam de luz e de amparo. Como é triste caminhar nas trevas do orgulho, da vaidade, do egoísmo. Nós, Senhor, que começamos a divisar no horizonte a tua luz abençoada, pedimos por todos nós e por todos eles. Abençoe nossas vidas, nossos lares. Dá-nos a força de construir, Senhor, o nosso destino. E que ele seja um amanhã de amor, de ternura, de generosidade, de bondade. Nós te agradecemos, Senhor, a bênção destes momentos de oração, de reflexão, de aprendizado. Nada somos, nada podemos, nada temos, que não seja aquilo que o Senhor autoriza e permite. Fique conosco, Mestre, e ilumine o nosso caminho, hoje e sempre. Que assim seja, Senhor.